vou aprofundar um pouquinho. E aí eu deixo o Rafael falar também depois de você. Não é só crítica, gente, é criatividade. Nós também estamos entrando numa falência da criatividade pela criação de profissionais, e aí não só na medicina, encaixotados. Como é que a gente sai dessa sinuca, Scalise? Realmente são diversos desafios, né? A gente enfrenta uma situação em que os pacientes vêm procurando, isso, todo mundo vivencia isso. Eu vi na internet, não em podcast, mas vem em redes sociais, situações que, na verdade, são absurdas, que o pessoal ganha muita repercussão falando assim, não faça isso, não faça aquilo, né? Eles fazem isso para geração de repercussão, de seguidores. A gente viu isso com vacinas, né? Uma crise de vacinação internacional, né? Para aqueles que defendiam a não utilização das vacinas, né? E a gente colheu consequências sérias em relação a isso. Pode falar. Esse questionamento. Os pacientes nos procuram para justamente confirmar esse questionamento, o que pelo menos achou ótimo, porque aí pelo menos eles usam uma referência técnica, né? E isso vai ser o que vai fazer o diferencial, pelo conhecimento técnico, mas ele vai ter que ter gerado essa segurança do paciente, esse vínculo com as habilidades, com as soft skills mesmo. A capacidade de você conquistar o seu paciente, de você ser empático com ele, você ter essa proximidade com ele, vai fazer com que ele saiba que você é a referência dele para isso. A parte técnica, realmente, se você fizer um Google, vai aparecer a parte técnica, com um pouquinho de conhecimento você consegue diferenciar uma coisa do outra, mas ter o vínculo, saber com quem conversar e como fazer, né, isso é um desafio grande na formação. Vinculado a essa demanda que você colocou, que é complexa, de trabalhar a criatividade, né? Principalmente a gente vê essas gerações mais novas, isso muita rede social tem diminuído muito a criatividade deles. Trabalhar na criação de criatividade com eles é um desafio que a gente tem colocado na graduação, é um desafio importante e a gente tem focado muito nisso com eles também. Rafael, quer complementar? Quero, só para trazer um pouquinho da nossa realidade, talvez a coisas que façamos no dia a dia que faça sentido, até para quem está nos ouvindo e talvez escolas ou outras. A gente usa, por exemplo, a inteligência artificial no centro universitário. Como é que a gente usa? Justamente indo ao encontro da sua questão de avaliação crítica, né? Por exemplo, a gente vai dar uma aula sobre um determinado assunto. Talvez fibrilação atrial, aqui, tô chutando. O que a gente faz... Só para dar um apêndice aqui para quem está escutando, que vestiu o jaleco, mas ainda não sabe. É quando o coração está batendo de forma bem irregular e corre risco do paciente falecer, tá bom? Bora lá, Rafael. Muito obrigado, é verdade. E aí, a gente pede para os alunos procurarem na inteligência artificial fibrilação atrial. Então, determina-se, né, para não deixar muito amplo, o diagnóstico ou o tratamento. E a gente os divide em grupos e depois os grupos têm que apresentar aquilo que eles acharam. E em cima dessa discussão, a gente faz discussão sobre a fibrilação atrial sob o ponto de vista de livros, artigos, científica, que a gente chama de medicina baseada em evidência, né? O que diz realmente a ciência, versus o que eles encontraram. E mais do que isso, versus o prompt que foi utilizado para que aquela resposta fosse produzida. O prompt é a pergunta que a gente faz na inteligência artificial. E isso traz uma resposta. Prompts diferentes geram respostas diferentes. Então a gente começa a fazer criticidade sobre o prompt, como entrou, como pesquisou, o que achou de resposta, diferença entre as respostas nos grupos. Então eu entendo que ela está fazendo parte, vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia, dos nossos alunos. Né? Sensacional. A gente precisa desenvolver também criatividade, né? Na Cogna, gente, vocês sabem que eu sou diretora acadêmica da Cogna, e o que a gente tem feito? A gente tem usado estratégias para
conseguir gerar criatividade nesses alunos. Então, uma das técnicas que a gente usa, Rafael e pessoal que está escutando, é a famosa rotação por estações. Ela vem aí de um ensino híbrido, ela é utilizada muito, aqui acho que no Brasil talvez a gente seja os únicos a estarem aplicando em medicina, mas fora do Brasil a gente já vê a utilização. E as respostas são dadas em formato, por exemplo, de podcast, de quiz, de gincanas, saindo daquele contexto tradicional de produção de um PowerPoint, né? Vamos colocar assim. Por quê, gente? Porque a gente está perdendo muito em qualificação e em pesquisa por falta de inovação. E aí, quando a gente faz isso, a gente também não está criando um outro viés, né, da medicina, que aqui ninguém falou, que é o pesquisador na área, que é quem traz as inovações, e o mundo precisa ser inovado. Então, a gente aqui já está partindo, inclusive, para o próximo bloco de forma muito natural, né? Então, quando a gente fala, cenário mudou, perfil do médico precisa mudar. Claro que a visão técnica continua sendo fundamental, né? Mas o que hoje diferencia um bom médico, como vocês viram, são outras coisas. São aqui, como o Scalise falou, as soft skills, ou como o Rafael falou, o chá, né? Esse conjunto de comportamentos, atitudes e habilidades, inclusive emocionais, não é? Que são indispensáveis aí para a prática da medicina moderna.